Lenovo LA9902P. Está aqui. Qual o problema dela, Gabriel? O problema dela, cara, é o seguinte: nós temos aqui a tensão de alimentação. Ok? Nós vamos ligar a placa aqui desse lado aqui. A placa vai startar. Mas deveria, né? Ó. A mãe ali acendeu o LEDzinho, dá pra ver? LEDzinho ali. Segurando o carregador aqui. Ó, o problema dela é o seguinte: ela tem as tensões. Ela tem aqui as tensões de... Se conseguir centralizar bem aqui. Ela aqui tem a tensão da memória. Tá, aqui do chipset. Aqui é a tensão da memória. Tá vendo? 0,5 volts. Ele tá sem a memória aqui, tá? Mas isso não quer dizer. Ele tá aqui com a tensão. Ele tem uma tensão aqui, ó, de 0,8 volts também. Certo? E temos também, quer dizer, na verdade não temos as tensões aqui, ó. Essas três bobinas são as tensões da bobina, do V-Core e do vídeo. Então ele não esquenta o processador, tá? Por que que isso acontece? Por que está acontecendo esse defeito aqui? Porque nós vamos agora virar aqui a placa para verificar onde está o PWM. Não, o PWM está aqui, ó. Consegue ver com o PWM? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o PWM dele. Ok? NCP... acho que é 6132A. Bom, analisando agora, a gente vai ver. O primeiro passo a se fazer quando não tem V-Core. Nós temos as outras tensões todas menos o V-Core. Quando isso acontece, a gente tem que analisar. Sempre é bom colocar a memória, tá? Tem algumas máquinas que não dá o V-Core sem a memória. Não é o caso dessa. Ela deveria dar o V-Core. A gente vai aqui, não temos V-Core, temos as outras tensões. Tudo certinho, tá? E tem a memória, mas não temos então o V-Core, porque no pino 1, que é esse cara aqui, tá? O pino 1 dele deveria ter 5 volts. Olha quantos tem. Dá pra ver aí? 2.8. Não sei se dá pra ver bem. Talvez assim dá pra ver melhor. Quanto é que tem? 2.8 volts. Então, se nós temos a tensão 2.8 volts, significa que a máquina não vai... Ele tem que ter 5, que é a tensão de vinha, entrada de alimentação, a tensão principal dele. Então, olhando pelo esquema, eu identifiquei que os 5 volts ele vem... Olha de onde é que ele vem esse 5 volts, gente. É o 5 volts VS. Olha de onde é que ele vem. Ele vem aqui desse canto. Como é que tu vai saber esse esquema, né? Só pela técnica mesmo, só quem sabe. Eu já tive uma ideia por causa que é um FETzinho que tem, né, uma entrada e saída. Então tu vem de um lado dele, tem 5 volts. Acompanha lá. Tem 5 volts. Aí tu vai do outro lado, nós temos 2.8. A mesma tensão de alimentação daquele cara lá. Qual o problema? É esse cara? Não, é o gate dele. Tá, o gate dele aqui, ó, que é como se fosse apertar o botão no interruptor, né, para passar a alimentação. Tem 80, tá vendo, ó? 0.180. Aí que tá, Gabriel, e agora? Como é que tu faz? Faz um jumper aqui? Não, não vai funcionar porque tem outros componentes que dependem do mesmo jumper, do mesmo pulso de gate, tá? Então não vai funcionar. Então o que vai funcionar é a gente resolver o problema do gate. E onde é que a gente vai ver isso? Analisando o esquema, eu cheguei à conclusão que nós temos aqui, ó. Deixa eu virar a placa para vocês. Que nós temos esse cara. Vou ter que ligar a placa de novo aqui que ela desligou. O meu conector está bem malezinho aqui. Analisando desse lado aqui, ó, nós vamos chegar pelo esquema, vamos no Q110. O Q110 é esse carinha aqui, ó. Olha onde é que ele está, gente. Como é que você vai conseguir consertar a placa se você não saber ler o esquema elétrico, tá vendo? Por que eu digo isso? Porque olha só, esse cara não gera tensão de alimentação para esses caras. Para esse cara gerar tensão de alimentação, esse cara não é nem aqui, é lá, né? Lá. Esse cara aqui é responsável por gerar alimentação para esse cara. Qual a distância de um para o outro? Como é que você vai associar isso aqui se você não tiver, né? Se você não saber consertar a placa, né? Se você não souber o mínimo de eletrônica. Eletrônica é simples, pessoal. Para a questão de placa-mãe, você não precisa saber muita coisa para você consertar a placa-mãe de notebook. Isso eu garanto para você, tá bom?
Isso eu tenho a minha didática aqui, a forma como eu explico, você vai entender bem tranquilinho como consertar placa de notebooks. Você que é técnico de informática, né? Tem sua informática aí e quer dar um up aí no seu faturamento, tá? Então aqui eu já fiz esse jumper aqui, depois eu explico. Esse jumper aqui é porque essa placa também, ela tipo, não sei se pegou água, tá meio úmida, né? Meio estranha. A tensão de mais B desse ponto aqui também acabou rompendo. Então uma trilha interna que sobe aqui, ele não estava aqui e não gerava tensão de 3 volts, tá? Agora, depois que eu fiz o jumper do 19 para o 19, como é que eu sei disso? Novamente indo no esquema, verificando aqui tinha que ter 19, não tinha. Então o 19 veio daqui, o 19 é o 19, tem que estar sempre presente na placa, né? Beleza, continuando aqui, nós temos aquele carinha aqui que eu falei para vocês, o Q110. Então ele vai lá para aquele FET lá, daquele FET lá, olha só, aquele FET lá está aqui. Aí, olha só, daqui para cá. Então ele pulou de lá do PWM para lá, para o FET, do FET para cá. Chegou nesse cara aqui e olha o que acontece. Nesse pino aqui nós temos que ter 19 volts. Tá? Nós temos que ter 19 volts. Olha quanto a gente tem. Nesse pino aqui, ó. Opa, nesse aqui, ó. A gente tem 0,6. Por que, Gabriel? Porque nós temos essa resistência aqui do ladinho. Essa resistência aqui do ladinho dele. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou botar aqui para você. Essa resistência aqui, ó. Tem uma resistência aqui do ladinho de cá. É bem pequenininha, mal dá pra ver, ó. Tá? Bem do ladinho, ela tá um pouquinho oxidada. Então, acontece que deveria entrar uma tensão do lado dela, certo? A tensão do lado dela e sair para uma tensão de 19 desse lado dela aqui. Desse lado dela aqui. Tá? Ó, deveria entrar uma tensão aqui e sair aqui, ó. Entendeu? E não está acontecendo por quê? Porque tem uma trilha do lado dela aqui pertinho que rompeu. Então essa trilha eu vou ver, eu tenho... Deixa eu colocar aqui o carregador de novo. Tá meio... Ó, tenho 20 volts. Tá bom? Então desse lado aqui eu deveria ter 20 volts. E desse lado aqui também. Mas como não chega a alimentação aqui... Por quê? Porque rompeu uma trilha do ladinho. Do ladinho dele rompeu uma trilha. Ó, pode ver que aqui tem 20 volts. Consegue ver aí, ó? 20,77. Então essa tensão tem que chegar até aqui nesse cara, para depois chegar nesse cara, para esse cara chavear aquele, para esse cara chavear esse cara, para que a tensão passe de um lado para o outro e para que chegue nesse cara aqui, ok? Para depois a máquina gerar as tensões de alimentação, para gerar a tensão para o processador fazer a máquina dar vídeo, senão nunca vai dar vídeo. Ah, Gabriel, mas é problema de BGA, porque o chipset está com problema. Quando não dá vídeo é chipset. Ou é só regravar BIOS que vai funcionar. Pode regravar 1.500 BIOS e pode trocar 2.000 chipset. Não vai funcionar a máquina de forma alguma. Porque ela não tem as tensões de habilitação e não dependem dele. Nesse momento não. Não estou dizendo que não dependem, mas não nesse momento. Nesse momento o que depende é da trilha de alimentação de 20 volts que não está chegando. Então é uma coisa linear, não é uma coisa lógica. Tá? Nesse aspecto, né? Nesse aspecto é uma coisa, não deixa de ser lógico, né? Mas é linear porque a tensão de 20 volts ela entra e tem que estar ali, né? Tem que estar ali. Ela tem que entrar por aqui, passa pela proteção, passou pela proteção, né? Passou pela proteção aqui, ele já está lá. Como é que eu sei? Eu vou em outros locais da placa e vejo que ele está aqui 19 volts. Aí chega nesse cara aqui e não passa a tensão de alimentação, não vai funcionar mesmo, né? Então é isso que eu digo, tem que ter o esquema elétrico, tem que saber identificar e você vai entender realmente do que eu estou falando. É muito simples depois que tu tem um professor que te ensine com muita atenção. Aí vai ficar fácil para você. Se você ficar na internet procurando enlouquecidamente, vai aprender? Vai aprender. Assim como eu aprendi com muito esforço, muito trabalho. Me quebrei um monte, poderia ter aprendido muito mais rápido, mas foi assim que Deus quis. Então eu fiz dessa forma. Tá? E hoje eu tenho o conhecimento necessário para passar para vocês conseguirem consertar a placa e dar uma boa levantada aí na entrada de recurso da tua empresa que você faz formatação, limpeza, mas não sabe consertar a placa, fica terceirizando, a gente ensina você a consertar. Tá bom? A princípio é isso daí. Depois eu vou fazer o processo aqui
para ver ele passando 5 volts do lado e vendo também a tensão de alimentação chegar nesses caras.